Alô, meus queridos, graça e paz a todos. Amados, vamos aqui dar uma estudada no Mateus 5 e no 2 Pedro, capítulo 2. Em Mateus 5, no versículo do 11 ao 12, diz o seguinte: Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, antes de nós. Então, amados, o que aconteceu com todos aqueles profetas? Como é que era no Antigo Testamento? Deus levantou profetas, sacerdotes, juízes, reis, pessoas que representavam Deus aqui na terra, para falar com o seu povo. E nós sabemos que os profetas sofreram muitas perseguições por falar a verdade. E o povo não queria escutá-lo. O povo gostava das práticas imorais. Muitos deles adoravam outros deuses. E hoje não é diferente. Porque, se não me engano, em 2 Timóteo também diz o que mesmo? Pois virá o tempo... 2 Timóteo fala assim, 2 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 3 ao 4, diz o seguinte: Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Amados, isso é muito útil aos dias de hoje. As pessoas, quando a gente fala de casamento, quando a gente fala da primeira aliança, que a gente só pode se casar de novo depois do óbito do primeiro cônjuge, mas se a pessoa for divorciada, ela não pode se casar com outro. Se casar, estará em adultério, porque o divórcio nada mais é do que uma lei instituída por homens, justamente para quê? Para que a pessoa fique livre um do outro, dá os direitos um do outro, e a pessoa vai contrair um outro matrimônio com a pessoa. Perante as leis dos homens é legal, mas perante as leis de Deus nunca foi legal. E por isso que em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 ao 4, diz: Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, que é a Bíblia Sagrada, seguirão os seus próprios desejos, quer dizer, vão me casar com outro porque eu amo outra mulher, ou a mulher ama outro homem, né? E buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os ouvidos dele. Se eles vão para uma igreja e já na igreja fala: não, se você se casar com outro depois do divórcio você vai estar em adultério, essa pessoa não vai querer escutar aquilo. Ela vai procurar uma outra denominação que fale aquilo que agrada os seus desejos. E elas passam a correr atrás dos seus mitos, daquele teólogo, daquele pastor. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, como diz em 2 Timóteo 4. Então, por isso que lá em Mateus 5 diz: Bem-aventurados serão os que serão vocês quando por minha causa os insultarem. Quando a gente prega que o casamento até que a morte os separe, que quem se divorcia e se casa com outro está em adultério, o que acontece com a gente? Vocês não sabem, vocês não têm noção. Nós somos xingados, escorraçados. Pergunta: você por acaso tem diploma de teologia? Você por acaso é pastor? Vocês estão entendendo, meus amados? É insulto o tempo todo. É insulto o tempo todo. Por quê? As pessoas não querem escutar a verdade. Elas querem continuar nas suas práticas pecaminosas. Elas querem escutar o que um teólogo, um pastor vai falar para agradar os ouvidos dela. Mas nós que pregamos a verdade seremos insultados por causa de quê? De Cristo. Porque a gente prega o que Cristo pregou. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. A nossa recompensa não vai ser aqui. Aqui vai ser insulto, deboche, falar que a gente não é um nada, mas a nossa recompensa será nos céus, porque nesse mundo teremos aflições. Amados, e no livro de 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, diz o seguinte: Contudo,
Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo de Israel, como eu falei antes, também haverá entre vocês falsos mestres, esses falsos teólogos, esses falsos pastores, que pregam que você pode se divorciar e casar com outro. Eles se intrometerão entre vocês, entre nós cristãos, com doutrinas destruidoras e chegarão até negar o mestre que comprou a liberdade deles. Agindo assim, eles farão com que uma repentina destruição caia sobre si mesmo, sobre eles mesmos e sobre aqueles que escutam essas falsas doutrinas. Muitas pessoas seguirão as suas práticas, olha só, tá? Seguirão suas práticas imorais e por causa deles, o caminho verdadeiro será difamado. Hoje em dia, o caminho verdadeiro é difamado. As pessoas falam mal de cristãos, debocham. Um bando de divorciado casado com o outro falando mal dos homossexuais. Vocês estão entendendo? E também, movidos pela avareza, esses falsos mestres explorarão a vocês contando-lhes coisas que eles mesmos inventaram. Que você pode se casar com outro depois do divórcio. O julgamento contra eles foi determinado há muito tempo atrás. E eles não escaparão daquele que vai destruí-los. Esses falsos mestres de hoje, a destruição deles já foi determinada há muito tempo atrás, antes deles nascerem. Porque, eu não sei se é em Provérbios, que fala assim, Deus criou o ímpio para o dia da perdição. Esses próprios mestres, é Deus que criou todos, meus amados. Deus está por trás de tudo isso. Deus controla as coisas. Ele decretou tudo. Tanto maldições como bênçãos. Tá? Então, vou voltar aqui. Contudo, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo de Israel, também haverá entre vocês falsos mestres. Eles se intrometerão entre vocês com doutrinas destruidoras e chegarão até a negar o mestre que comprou a liberdade deles. Agindo assim, eles farão com que uma repentina destruição caia sobre si mesmos. Muitas pessoas seguirão suas práticas imorais e por causa deles o caminho verdadeiro será difamado. Então, esses falsos mestres, eles se intrometerão com doutrinas destruidoras. Quais são essas doutrinas destruidoras? Você pode se casar com outro depois de um divórcio, que não é pecado. Quais são as doutrinas deles? Eles criam suas próprias doutrinas. Mas por que você, irmã, está divorciada? Não, meu marido me traiu. Em caso de adultério pode se separar de novo. Não pode. Não pode. Em caso de adultério a gente tem que perdoar. Mas o meu coração está endurecido por causa do que o meu cônjuge adulterou. Você não é cristão? O amor não é um sentimento. Paixão é sentimento. O amor é decisão. Você tem que decidir amar o seu cônjuge. Lê o livro de Oséias. O que Deus fala para Oséias? Vá e ame a sua mulher adúltera. Então, meus amados, isso é falta de leitura bíblica. Agora, eu estou aqui falando que é fácil? Isso seria uma doutrina minha se eu falasse que é fácil. Porque Jesus falou que no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo. Então, meus amados, estudem a Bíblia. Tá? Eu nunca estou dizendo aqui para vocês que vocês não devem ir a igrejas, que vocês não devem acreditar em teólogos, em pastores. Mas vocês têm que colocar todos à prova. Inclusive esse aqui que está na frente de vocês falando. Estudem a Bíblia. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem os irmãos na paz de Senhor Jesus.